O sol nascia devagar, tingindo de dourado os telhados empoeirados da pequena cidade. As sombras da madrugada ainda se estendiam pelas vielas, enquanto os primeiros passos da população começavam a soar pelas pedras irregulares do chão. Era um dia como qualquer outro, ou assim parecia, mas no ar havia algo diferente. Um murmúrio leve, uma agitação contida, como se o céu estivesse prestes a tocar a terra. Um nome corria de boca em boca. Jesus, o Nazareno. Todos falavam dele, dos milagres, das palavras cheias de autoridade, do olhar que atravessava a alma. Ele está vindo. Ele cura. Ele liberta. Ele toca os intocáveis. A esperança, há tanto tempo adormecida, começava a acordar nos corações. Velhos deixavam suas bengalas de lado para tentar vê-lo. Crianças corriam pelas ruas rindo. Homens e mulheres deixavam seus afazeres e se dirigiam para o centro da cidade. Todos queriam vê-lo, ouvi-lo, sentir sua presença. Mas enquanto a multidão se agitava em uma casa simples, afastada das vozes e da euforia, uma mulher observava em silêncio. Os olhos fundos e cansados acompanhavam o movimento das pessoas pela fresta da janela. Cada passo dela era pesado, não pelo corpo apenas, mas pelo tempo. Havia 12 anos que ela sangrava. 12 anos em que seu corpo havia se tornado prisão. 12 anos em que sua alma se arrastava pelos cantos da existência. Ela não era velha, mas parecia. A doença havia roubado sua vitalidade, sua juventude, sua cor. Seu nome havia sido esquecido por muitos. Já não era chamada por amigas. A família se afastou. Os vizinhos cochichavam. Ela era a mulher impura, a mulher que não podia tocar nem ser tocada. Uma presença incômoda, um lembrete vivo daquilo que ninguém queria enfrentar. A dor, a fragilidade, o fracasso da medicina, o silêncio de Deus. Ela já havia procurado todo tipo de ajuda. Médicos, curandeiros, homens que prometiam cura em troca de tudo. Deixou moedas em sinagogas, ofereceu orações silenciosas, submeteu-se a procedimentos dolorosos e inúteis. E a cada tentativa frustrada, algo dentro dela morria mais um pouco. A fé, que um dia foi viva, virou poeira no coração. Restava apenas a dor, constante, humilhante, silenciosa. O sangue não parava, e com ele escoavam a dignidade, a autoestima, o sonho de ser mãe, o direito de abraçar alguém sem medo de contaminá-lo. Pela lei, ela era considerada impura. Tocá-la era tornar-se impuro. Vê-la era virar o rosto. Ela era o oposto da vida, em um mundo que só celebrava os fortes. E então, com o tempo, ela se escondeu, sumiu dos círculos, desapareceu das festas e passou a existir apenas entre paredes, entre suspiros e lamentos. Mas naquele dia, naquele exato momento, algo diferente aconteceu. Um som novo invadiu sua casa, o som da esperança se movendo pelas ruas. Jesus. O nome fez seu coração estremecer. Ela ouvira falar dele. Boatos, testemunhos, histórias de leprosos curados, cegos que viam, paralíticos que andavam. Havia até quem dissesse que mortos haviam voltado à vida. E ele estava ali, perto, a caminho. Ela se levantou devagar. O corpo frágil mal sustentava seu peso. Mas os olhos, pela primeira vez em muito tempo, tinham brilho. Havia uma pergunta queimando dentro dela. E se ele também me curar? E se ele também me ver? E se eu conseguir chegar até ele? A mente tentava sabotar. Você é impura. Você não pode. Mas o coração insistia. Se ao menos tocar em suas vestes, eu serei curada. Ela colocou um véu sobre a cabeça. Escondeu o rosto, respirou fundo e saiu. As ruas estavam lotadas. Pessoas corriam, falavam alto, apontavam, tentavam avançar para a mesma direção. A poeira subia dos pés apressados e misturava-se ao calor do sol.
Homens altos, mulheres empurrando crianças, velhos apoiados em cajados. E ali, entre eles, uma mulher doente, escondida sob um véu, tentava passar despercebida. Ela sabia que não podia ser vista, sabia que não podia tocar em ninguém, mas não conseguia mais suportar a ideia de continuar sangrando, de continuar sendo invisível. Cada passo era uma batalha, o corpo tremia. A respiração era curta, mas havia algo dentro dela maior do que a dor. A fé não era uma fé teórica, religiosa, bonita. Era uma fé crua, a fé de quem já não tem mais nada a perder, de quem já tentou tudo, de quem só tem um último fio para segurar. E naquele dia, o fio era Jesus. Ela se esgueirava entre as pessoas, abaixada, desviando dos olhares, evitando o toque. Cada vez que alguém a empurrava, ela prendia o fôlego, com medo de ser reconhecida, com medo de ser rejeitada mais uma vez, mas ainda assim continuava. Porque ali na frente, entre as cabeças e braços, ela via a túnica branca balançando com o vento. Era ele, Jesus, estava tão perto. Ela podia senti-lo, o coração disparava, os olhos lacrimejavam, e então, num momento quase fora do tempo, ela se abaixou ainda mais, esticou a mão trêmula e tocou a ponta do tecido, a orla da túnica, apenas isso, mas isso foi o suficiente. Naquele exato instante, um calor percorreu seu corpo, um estremecimento, algo que ela nunca havia sentido antes, uma paz súbita, quase impossível de descrever. A dor cessou, o fluxo parou, o vazio foi preenchido. Ela sabia em sua alma, havia sido curada. Ela recuou, emocionada. O mundo parecia girar devagar, o som das vozes se distanciava, tudo ao redor se apagava. Só existia aquela certeza interna, forte como o nascer do sol. Ela não estava mais doente. Jesus parou. No mesmo instante em que ela recuava com o coração acelerado, ele deteve os passos. A multidão colidiu entre si com o susto da interrupção. Murmúrios surgiram. Por que parou? O que houve? Ele está bem? Jesus se virou lentamente. Seu olhar percorreu as pessoas ao redor. Havia algo sério, firme em seu semblante. Ele olhou para os discípulos e perguntou: Quem me tocou? Um silêncio desconcertante se formou. Todos se entreolhavam. Pedro, confuso e ligeiramente impaciente, respondeu: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados e ainda perguntas quem te tocou? Mas Jesus não sorriu, não ignorou. Ele insistiu com os olhos firmes. Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. A mulher congelou. Seu corpo, que havia acabado de experimentar a cura, agora tremia de medo. Ela sabia que era com ela. Nenhum outro toque havia extraído virtude, nenhum outro gesto havia alcançado a fonte do milagre. Ela havia feito isso, havia transgredido a lei, havia tocado no mestre. O coração batia descompassado, as mãos suavam, as pernas ameaçavam ceder, e diante do olhar dele, ela não conseguiu mais se esconder. Sentiu que precisava se apresentar, precisava dizer a verdade. Ela se ajoelhou no chão, entre o pó e os pés de tantos que a haviam ignorado por anos. A multidão abriu espaço. Surpresos, curiosos, indignados, a mulher tirou o véu com as mãos trêmulas. O rosto estava molhado de lágrimas. Ela ergueu os olhos e falou, com voz embargada: Fui eu, repetiu ela, agora mais firme, mesmo que a voz ainda vacilasse. Todos ao redor voltaram os olhos para aquela mulher. Alguns a reconheceram, outros recuaram. A mulher impura. Aqui, no meio da multidão, tendo tocado o rabi, que ousadia era aquela? Mas ela não se importava mais com os olhares. Estava cansada demais para se esconder. Cansada de viver atrás das cortinas da vergonha. Naquele momento, algo maior do que o medo a impulsionava. Gratidão, verdade, redenção. Ela começou a contar. Com lágrimas escorrendo e a voz embargada, disse tudo. Senhor, há 12 anos eu sofro. Um fluxo de sangue que nunca parava. Já tentei de tudo, gastei tudo o que tinha.
Fui rejeitada, esquecida, deixada de lado. Mas hoje, quando ouvi que o Senhor vinha, eu pensei: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, serei curada. E toquei. E fui. A multidão ouvia em silêncio. O som das ruas havia desaparecido. Os olhos de todos estavam nela. Aquela mulher que por tanto tempo havia sido invisível, agora era o centro. Mas não por escândalo, não por acusação, e sim porque o céu havia escolhido aquele momento para revelar a graça. Jesus a olhou com ternura. Seus olhos não carregavam reprovação, mas compaixão. Seu semblante não era de autoridade, mas de amor. Ele se aproximou, inclinou-se levemente e disse-se: e disse: Filha. Essa palavra explodiu no coração da mulher. Filha. Ele não a chamou de impura, nem de transgressora, nem de curada. Ele a chamou de filha. Jesus olhou nos olhos daquela mulher quebrada e, diante de todos, proclamou com voz firme e doce ao mesmo tempo: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Aquelas palavras não foram apenas uma declaração de cura. Foram uma reconstrução completa de sua identidade. A mulher impura agora era filha, a rejeitada agora era acolhida, a esquecida agora era lembrada pelo próprio Filho de Deus. Ela se levantou lentamente. Já não havia medo em seus olhos, mas brilho. Já não havia dor em seu corpo, mas leveza. Já não havia culpa em sua alma, mas paz. Caminhou entre as pessoas com passos novos. Não era mais a mesma, e muitos ali que antes só viam Jesus como um milagreiro passaram a entender algo mais profundo. Ele não curava apenas corpos, ele restaurava vidas, tocava o íntimo, dava nome a quem não tinha mais identidade, chamava de filha quem o mundo dizia que era nada. Essa é a lição que ecoa até hoje. Quantos de nós não carregamos dores invisíveis, feridas que sangram há anos, vergonhas silenciosas, medos profundos? Quantos vivem escondidos, achando que Deus jamais os notaria? Mas Jesus continua passando, e continua parando por causa de um toque de fé. Mesmo em meio à multidão, ele reconhece quem o toca com sinceridade. Mesmo entre milhares, ele vê o coração ferido e responde com amor. Talvez você esteja cansado, talvez esteja escondido atrás de um véu de vergonha, tentando sobreviver. Mas hoje, como naquela tarde, Jesus está dizendo: Filho, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, porque basta um toque para o céu inteiro se mover. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo e se inscreva no canal Hábito de Fé. Todos os dias publicamos conteúdos como este para fortalecer sua fé e lembrar que você nunca está sozinho. Compartilhe com alguém